Maravilha, maravilha. Aqui quem fala é Everson Montanha, projeto Estúdio 1798, né? Claudião, boa noite, boa Salve! tarde. A qualquer momento a gente pode estar falando com o nosso espectador, nosso inscrito. Fala É com a isso gente. aí, valendo, valendo. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? O importante é que seja bom e a gente está muito bem aqui, muito tranquilo, muito feliz. Hoje com um convidado super especial que você vai apresentar, você dá as honras. Eu vou ficar aqui tomando conta da parte técnica, conforme a gente fala no rádio, né? Nas carrapetas, talvez um pouco mais digital hoje em dia, né? Com as câmeras e aquela coisa toda. Mas você, meu amigo Montanha, toca o programa aí que eu tô contigo. Maravilha, maravilha. Ó, hoje realmente convidados especiais e hoje eu estou aqui com Carmen de Paula. Tudo bem, Carmen? É, um encontro que era para ser feito em outra ocasião, mas a gente costuma dizer que Deus escreve certo por linhas tortas, né? A coisa acabou acontecendo aqui no nosso projeto inicial aqui, né? Nosso projeto Estúdio 1798, né? Podcast aqui nos estúdios da Mac Produções. E a gente vai conversar hoje com Carmen de Paula, enfermeira, né? 29 anos, mestre em enfermagem, sexóloga, palestrante e docente, enfermeira do Instituto Nacional do Câncer desde 2006. Olha só que predicado, Cláudio. Que isso, são muitos predicados. Ó, em 2010, ela participou do projeto de implantação do SAI. Ela vai depois falar um pouquinho sobre isso. É um ambulatório de oncoginecologia. Em 2016, ela implantou um ambulatório de sexualidade para mulheres com diagnóstico de câncer. Um projeto pioneiro de relevância e repercussão para a repercussão da saúde sexual e bem-estar das pessoas. Prazer estar mais uma vez, até porque eu fiquei muito feliz nos nossos bastidores dela trabalha com uma amiga nossa, Iris Basílio, e as honras estão com a senhora, com você, fica à vontade, bem-vinda. Obrigada. É uma satisfação estar aqui com vocês, né, participando desse momento de oportunidade para falar um pouco sobre o meu trabalho, a minha trajetória e os projetos que ainda estão por vir. Porque eu entendo que a gente trabalhando como enfermeira, cuidando das pessoas, contribuindo para o bem-estar, para o desenvolvimento, é um processo contínuo, ele não se esgota. Então, há sempre uma possibilidade, há sempre um novo recomeço e a esperança de dias melhores para todos nós, né? Porque esse contexto de oncologia, ele é permeado de momentos assim, muito intensos, tanto por parte da comunicação de uma notícia difícil, que é a confirmação do diagnóstico de uma pessoa com uma doença grave, que é o câncer, independente da área que ele acometa o ser humano, e também o seu estigma social, que apesar de estarmos no século XXI, o câncer ainda é uma doença que carrega um estigma muito forte. Então, nós, de uma forma surpreendente, às vezes, nos deparamos com tanto o paciente quanto a família, que não quer que seja divulgado, que seja dito, ele tem dificuldades em pronunciar a palavra câncer, às vezes tem dificuldades de aceitar o tratamento, precisa de um tempo, enfim. Tudo isso é aceitável porque o adoecer é difícil, né, para todos. E ninguém quer ficar doente. Mas faz parte da vida de todos, né? Todo ser vivo, não só as pessoas, as plantas e os animais, todos adoecem, né? Então é um processo. E ainda bem que existem os profissionais, existe a enfermeira que acompanha nas diferentes fases esse processo de diagnóstico, de adoecimento, de tratamento, de paliação.
e até após a morte, né? O cuidado de enfermagem, ele passa por todas essas etapas, junto com o paciente e com a família, se for necessário. Conta um pouquinho da tua trajetória. Você tem uma início de carreira brilhante, né? E nesses 29 anos você percorreu bastante, Sim, um caminho bem grande. Bom, logo que me formei, né, não foi a minha primeira escolha, vamos dizer assim, né? Ser enfermeira não foi a primeira escolha ainda, né? Na época do colégio, eu gostava muito de escrever e eu dizia que eu ia ser escritora, depois eu disse que eu ia fazer comunicação social. E depois, até me inspirando em pessoas assim que tiveram um impacto, vamos dizer assim, muito significativo na minha vida, eu escolhi fazer enfermagem. Eu tive, né, uma tia que era enfermeira, trabalhava no Ministério da Saúde e era uma pessoa, né, assim, no caso, irmã do meu pai, era uma pessoa muito comunicativa, aquela pessoa resolutiva, com conhecimento amplo, tirava dúvidas de todo mundo, resolvia a vida de todo mundo, vamos dizer assim. E era vista como a pessoa bem-sucedida nesses aspectos, principalmente pelo conhecimento amplo que ela tinha. Então, eu a admirava muito. E uma outra, né, que era prima, que trabalhava, a enfermeira também, que trabalhava no hospital universitário do Fundão, e que era também um modelo, né? Então, eu me inspirei nessas pessoas, nessas duas profissionais, e falei, eu vou descobrir como é ser enfermeira, né? Porque cada um tem a sua história. E aí, ganhei um livro que falava sobre as profissões, meu pai me deu, na época tinha esses livros que você conhecia mais detalhes sobre profissão para te ajudar a decidir, fazer escolha. Porque eu sabia, assim, desde pequena, tinha que ter uma profissão, que tinha que estudar, né, e que esse era o caminho. E que eu era livre para fazer a minha escolha. E sempre tive, né, o apoio dos meus pais, da minha família, dos amigos. E fui muito feliz com a minha escolha, né, durante o período da graduação. E nunca tinha trabalhado, não tinha experiência. E foi muito gratificante, né, toda essa construção. Só que o meu primeiro emprego, depois de formada, foi na área da docência. Eu tinha algumas amigas que já trabalhavam, e aí era muito assim, você observava a postura, o currículo, a disponibilidade, a questão da afinidade, e aí quando surgia uma oportunidade, indicava um amigo. Olha, tem uma vaga onde eu trabalho, você gostaria de fazer uma entrevista? Se você quiser, eu te apresento. Então, vamos lá. E aí eu fui, né? Fui para esse primeiro emprego como docente. Eu sempre gostei muito de ensinar, né, as pessoas. Estudava ensinando, colocava a minha tia para assistir as minhas aulas, né? E sim, eu estudava, né? A gente aprendia, tinha que falar, tinha que ler, tinha que apresentar. Então, botava ali alguém da família que tivesse disponibilidade, aquela paciência, aquela afinidade, e contribuía, né? E assim foi. Então, meu primeiro emprego foi como docente. Depois eu fui trabalhar num hospital infantil. E depois eu fui trabalhar num hospital geral, até então tudo instituições privadas, mas assim, que foi muito importante para a minha trajetória, onde fiz amigos, que ainda tenho contato até hoje, e sem contar com o crescimento e desenvolvimento, né, pessoal e profissional. Porque à medida que você cuida do outro, você aprende que você precisa também cuidar de si e que você precisa, principalmente, se desenvolver para que você possa
cuidar cada vez melhor e se cuidar cada vez mais também para que você fique bem. Porque se você não estiver bem, você não tem condições de cuidar do outro, né? De pelo menos contribuir para que o outro fique bem. Então, isso sempre foi muito forte para mim. E até porque eu cresci ouvindo, na época eu nem entendia, mas minha mãe já falava assim, olha, fica esperta, porque quem não tem competência não se estabelece. Eu, na época que ela começava a falar isso, eu não entendia, mas eu nunca esqueci. Falei, é uma coisa muito importante e eu não posso esquecer disso. Quem não tem competência não se estabelece. E aí depois, à medida que a gente vai crescendo, amadurecendo, entrando no mercado de trabalho, tudo começa a fazer sentido, né? Você começa a ver o mundo de uma outra forma. Então, eu sempre fui muito atenta a isso. E sempre pedi a Deus, né, que me desse oportunidade de estar nos lugares onde eu pudesse fazer a diferença na vida das pessoas e onde eu tivesse possibilidade de aplicar o conhecimento teórico que eu tive da melhor forma, oferecendo o melhor cuidado. Porque eu sempre prezei, sempre valorizei muito os ensinamentos dos meus mestres. E, assim, para mim, eles sempre foram referências e me ensinaram o melhor. E eu aprendi com os melhores. Então, eu achei, né, desde daquela época da formação de estudos, que eu estava preparada para oferecer o melhor. Então, eu tinha que estar dentro de um contexto de trabalho que me permitisse isso. E eu pedi a Deus que me desse, né, esse emprego, essa oportunidade. E falava assim, que se em 2 anos, né, após a formação, que a gente era considerado recém-formado até 2 anos após a graduação, que se não houvesse essa possibilidade, que ele me colocasse em outro caminho, porque eu ia fazer outra faculdade, eu ia estudar tudo de novo de um outro lugar, que de repente não seria aquele. Sim. Mas acho que ele foi tão generoso e ele colocou pessoas boas também no meu caminho, que me estenderam a mão, me ensinaram o que eu não sabia, e eu sempre tive essa disponibilidade para aprender, sempre me coloquei ali, atenta e querendo contribuir de alguma forma, nunca tive dificuldades em admitir o que eu não sabia, mas o que eu queria, né, sempre, e com amor, com responsabilidade, assumindo uma postura ética e profissional, sempre muito atenta, eu consegui. E aí eu fiz, depois desse hospital, né, geral, que eu trabalhei, eu fui trabalhar na Universidade Gama Filho. Eu fui lá, eu queria saber, né, eu gostaria de ter essa experiência também como professora universitária. Então eu peguei minha pastinha, coloquei meu terninho, peguei meu currículo e fui perguntar como é que funcionava o processo seletivo para ser professora de uma universidade privada. Que até então, né, as públicas, sabia que tinha que ter um concurso, era um processo diferente. Aí encontrei com um professor na recepção que me deu as orientações. Olha, você vai no 4º andar, na época, que tem o departamento de enfermagem, e você vai ter as orientações que você precisa, porque inclusive está num período de seleção. Então, ele falou, se você se comprometer que vai concluir e apresentar o seu diploma do mestrado, você terá uma oportunidade. Vão ser verificadas as disciplinas que você tem condições de ministrar. Vai ser uma carga horária mínima, né, até para você ver sua adaptação e tal, e não interferir nos seus estudos. Mas isso é possível. Então, assim, falei, gente, foi demais, né? Fui muito feliz dando aula na graduação na universidade. Infelizmente não existe mais,
a Universidade Gama Filho. Dei aula tanto na parte teórica quanto na parte prática, com os acadêmicos de enfermagem, e também uma experiência incrível. E aí depois, em 2006, quase que concomitante, eu tive a oportunidade de ir para o INCA, né? Participei também dessa seleção e fui trabalhar inicialmente, passei na unidade de cirurgia geral, depois eu fui para cuidados paliativos, né? E depois para educação, na época, educação continuada. E lá tive a oportunidade de fazer um trabalho também que sempre complementando, né? A educação, o cuidado. E dessa vez não era só o foco, não era só o cuidado direto ao paciente, mas o cuidado no sentido de treinamento, de educação, de organização de eventos, de cursos para os profissionais, capacitação, né? Tudo que eles precisavam, tudo que a gente acreditava que fosse possível contribuir para que os profissionais oferecessem também o melhor cuidado aos pacientes e para si também, né? E assim fiquei. E aí, em 2010, antes disso, a gente já estava participando de um processo de acreditação hospitalar e nós já tínhamos vários projetos, a unidade, né, o Instituto como um todo, o Instituto Nacional do Câncer é um instituto de ensino, assistência e pesquisa, então tem muitos projetos. E nessa época, a unidade que eu trabalhava estava participando, não só a minha unidade, né, mas todas as outras, no processo de acreditação hospitalar. E isso era muito forte, a gente precisava rever, fomentar mais ainda, de uma forma mais direta, todos esses aspectos da educação, da assistência e da pesquisa. E atendendo também uma demanda legal do nosso conselho, que é o Conselho Federal de Enfermagem, né, o COFEN, a instituição implantou, claro, vários enfermeiros participaram, foi um projeto com uma construção coletiva, mas na hora de implantar na unidade, eu fui convidada para fazer parte dessa implantação, porque precisava de um profissional, né, para fazer exatamente a consulta de enfermagem para os pacientes na unidade onde eu trabalhava, que era onde eu trabalho, que é a ginecologia. Então eu fui para assumir esse setor, onde realizava a consulta de enfermagem, que é uma consulta ampla, diferente de consulta médica. Nós temos instrumentos específicos, todos elaborados por enfermeiros da unidade, né, de todas as unidades, foi um consenso. Então, todo mundo, paciente eletivo, ou seja, paciente que ia internar, na época o nosso hospital ele tinha um perfil altamente cirúrgico, então os pacientes que iam internar para cirurgia, ou até mesmo algumas pacientes que vinham do ambulatório ou de unidade de pronto atendimento, que tivesse condições de passar pelo setor onde eu me encontrava para fazer essa consulta, eu realizava. E a troca é intensa, sabe? O aprendizado, assim, a gente vê que o benefício, eu costumo dizer que o benefício se dá em mão dupla. É para o enfermeiro, é para o profissional e também para o paciente e o familiar. Que na maioria das vezes o paciente vem acompanhado, para realizar aquele momento ali da sua internação. Então, existe uma troca, várias questões vêm à tona, porque nós temos na nossa formação essa característica de acolher o paciente, de ter oportunizar um momento de escuta ativa, sensível, resolutiva, para que o paciente se sinta, né, mais tranquilo, mais encorajado a dar sequência
ao seu tratamento, né? Que seja uma cirurgia ou que seja a própria quimioterapia, a radioterapia, porque se tratando de paciente oncológico, ele pode estar envolvido em vários tipos de tratamentos. E o enfermeiro acompanha, está presente em todas essas fases, e ele precisa ter esse primeiro momento, onde nós fazemos essa avaliação global, identificando as suas necessidades de uma forma mais ampla e direcionando da melhor forma. E com acompanhamento, né? Que não é só o primeiro momento, mas acompanhamos o paciente, nós temos toda uma nomenclatura, uma taxonomia de diagnósticos de enfermagem com resultados esperados, com as intervenções que nós estabelecemos e acompanhamos, monitoramos para ver como vai ser o caminhar do paciente nas diferentes fases do tratamento. Maravilha. Eu vi que você tem um número alto de atendimento na questão da disfunção sexual, né, dentro desse ramo. A gente está no mês das mulheres, né, muito se fala sobre a saúde da mulher, em todos os temas, né? Mas a saúde da mulher hoje é um tema bem interessante. Como é que foi essa questão você ter essa atenção, você buscar esse caminho? Sim. Então, eu trabalho na unidade de ginecologia, né? Então, os tratamentos, de uma forma geral, eles são radicais quando se trata de câncer, né? Ou por conta da cirurgia, ou por conta da quimioterapia e radioterapia. Então, esses tratamentos deixam consequências nas mulheres. Resolve o problema, né? Pode resolver o problema de uma forma cirúrgica, removendo totalmente o tumor, mas alguma queixa essa mulher vai ter no passar do tempo. E como ginecologia envolve os órgãos sexuais, e não só pela questão do próprio tratamento, que depois que a gente começa a atender de uma forma mais específica, dar atenção para essas queixas e buscar junto, resolver, minimizar o sofrimento dessas mulheres, a gente descobre que essa disfunção sexual, ela pode acontecer a partir do diagnóstico ou a partir dos sintomas que a mulher às vezes apresenta antes mesmo de saber do diagnóstico. Do câncer. No câncer ginecológico, pode acontecer. Mas assim, qualquer tipo de câncer ou câncer... Pode, por exemplo, eu estou falando especificamente do câncer ginecológico porque é o cenário onde eu atuo. Mas, por exemplo, um paciente com câncer de cabeça e pescoço, ele pode ter disfunção sexual, porque é um tipo de tumor que causa uma deformidade quando ele se exterioriza, causa um odor intenso, desagradável. Então, o paciente se sente o quê? Desconfortável, ele se sente constrangido, ele se sente entristecido, se isola. E aí não quer se relacionar, não quer estar perto de outra pessoa. Às vezes ele tem um afeto, tem um parceiro ou uma parceira, mas os sintomas ou o próprio impacto do diagnóstico causam um entristecimento, uma tristeza tão grande que acaba fazendo com que a pessoa tenha a sua libido diminuída. Ele não tem vontade, de se relacionar, de se aproximar, nem de ter relação sexual, nem de ter intimidade, às vezes nem mesmo de estar perto, de compartilhar o mesmo espaço. Então, isso acontece. E eu descobri isso de uma forma mais efetiva quando as pacientes, que estavam fazendo tratamento para câncer ginecológico, me procuravam pedindo para falar em segredo. E aí, o que era o segredo? Era a queixa sexual. Olha, eu não tenho, desde que eu descobri que estou doente, ou desde que eu fiz, elas dizendo, desde que fez a cirurgia, ou depois da quimioterapia, ou da radioterapia, ficou sem vontade de se relacionar,
se sente constrangida por conta do diagnóstico, ou não se sentem mais mulheres, principalmente na questão da cirurgia ginecológica, por exemplo, a esterectomia. Existe um consenso que é quase que cultural entre muitas mulheres, independente do nível de escolaridade, que acham que não são mais mulheres, que não têm mais a sua sexualidade não têm mais esse direito, porque foi submetida a uma esterectomia. Algumas dizem que se sentem ocas, que não se sentem mais mulheres. Essa intervenção, o que é? Retirada do útero. Esterectomia, que é uma cirurgia, um tipo de cirurgia muito comum para quem tem câncer ginecológico, ou seja, no colo do útero. Também não tem essa questão? Sim, não só, exatamente. Isso que eu ia falar, não só câncer ginecológico, mas uma esterectomia também pode ser tratamento para retirada de miomas, que às vezes tem um mioma muito grande ou numa posição onde não é possível um tratamento para regressão, então tem indicação cirúrgica. Então, de uma forma geral, as mulheres sofrem muito com essa questão e também porque entram na menopausa precoce. Temos vários casos de mulheres jovens que foram submetidas ou à esterectomia ou tratamento com quimioterapia e radioterapia, que tem como consequência a menopausa. Elas param de produzir os hormônios sexuais, então começam a ter as queixas. Diminuição da libido, ressecamento da mucosa, às vezes ansiedade, fogachos, que são os calores repentinos, toda uma mudança de humor. Então, as mulheres vinham para o ambulatório e como a gente já tinha o vínculo, por conta de contato, de consultas anteriores, elas se sentem muito confortáveis, tranquilas e confiam no meu trabalho, e nas informações. Então, elas buscavam esse momento como se fosse uma consulta extra, alguma coisa. E aí eu com a minha amiga, a enfermeira Maria Luísa Bernardo Vidal, que já se aposentou em 2019, começamos a observar que algo precisava ser modificado no ambulatório a fim de atender de uma forma mais específica essas mulheres. A gente precisava caracterizar esse momento. Então, eu falei para ela, de repente, uma consulta, um outro nome, para que essa consulta seja evidenciada, para que as pessoas, os profissionais e as pacientes entendam que ela tem um foco diferente. Não é apenas mais uma. Por isso que nós falamos um toque a mais na saúde da mulher. Então, nós pensamos num nome, para dar, e falei, ambulatório de sexualidade. Aí, por que ambulatório? Porque é um espaço de cuidado que faz parte de um macroambulatório, onde nós já temos outros profissionais que atendem também as pacientes, mas ali, naquele consultório que nós intitulamos de ambulatório de sexualidade, ela vem, ou a paciente, ou com o seu parceiro, ou com a mãe, com uma amiga, com quem ela quiser, que o espaço de cuidado, a consulta é dela, então o momento é dela. Ela fala sobre a sua queixa e nós já estamos, no caso agora só fiquei eu, porque Maria Luísa se aposentou. Então é um momento para que ela tenha essa oportunidade de trazer a sua queixa e sair dali com as melhores intervenções de enfermagem sobre a temática, sobre a sua dor. Nós temos ali essa oportunidade. E nós acompanhamos essa paciente e dependendo do que mais ela traga, que o espaço é aberto, nós fazemos, se for necessário, fazemos os encaminhamentos para outros profissionais, que a nossa equipe é multidisciplinar, tem vários profissionais. Mas é um trabalho filantrópico, não? Não, nós estamos falando do ambulatório de sexualidade do INCA, que foi onde tudo começou. O INCA é SUS. Então, as pacientes matriculadas do SUS... Está dentro do SUS. Dentro do SUS, mas faz parte do tratamento. Tudo isso aí que Sim. você conta faz parte do tratamento. Sim.
o INCA disponibiliza? Ou é o SUS geral? Esse ambulatório, ele é pioneiro no Brasil e é o primeiro. Sim. Né? Com esse foco, ele foi inaugurado dia 5 de janeiro de 2017, saiu na mídia, nós já participamos da gravação no Band, na Semana da Mulher, Band Mulher, né? Um programa que tinha, não sei se ainda está acontecendo, Globo Repórter, falando sobre autoestima, porque a gente tem essa preocupação em ajudar as mulheres a resgatar a autoestima, porque elas ficam com a autoestima muito prejudicada diante de todas essas mudanças que acontecem em suas vidas. Então, nós não só, né, enquanto instituto, nós não só oferecemos o tratamento cirúrgico, quimioterápico e radioterapia. A gente trata também das questões subjetivas, né? A gente tem uma oportunidade de escuta e de ver o que mais a gente pode, de que forma, além do que está definido nos protocolos, nos manuais, a gente pode oferecer a essa mulher para que ela resgate sua autoestima e para que ela tenha ou mantenha a tão sonhada qualidade de vida e, inclusive, o bem-estar. Quer dizer, para que ela mantenha o seu bem-estar, ela precisa de um momento de escuta e que ela saia com a intervenção adequada para a queixa que ela tem e que a está fazendo sofrer. Que pode ser, no caso de disfunção sexual, o que é a disfunção sexual? De acordo com a literatura e a experiência, a disfunção sexual são alterações que acontecem, que pode variar de um período de 6 meses ou mais, em uma das etapas do ciclo de resposta sexual, que a relação sexual ela é composta por etapas, né, ou fases, que é a excitação, né, orgasmo, resolução, penetração, o desejo. Então, se uma dessas fases... Tu sabia que era dessa forma, tão complexo assim? Para mim era só a questão da... penetração, né? Não, a maioria das pessoas... Eu até aprendi nesse... Eu tenho 3 relacionamentos, digo, né? E o último, eu comecei a me dedicar melhor a esse conhecimento do que a mulher queria. Qual era o caminho que ela queria. Então, só que você falou sobre uma questão da excitação, que é quando você trabalha a mente da mulher durante o dia até o ato, né? Não necessariamente na hora que você está ali com ela. Isso aí é uma coisa que eu preciso trabalhar também. Mas assim, você me falou algumas fases, né? Além disso, né? É o ciclo de resposta sexual. São várias etapas. Então, quando uma dessas etapas acontece de forma insatisfatória ou está ausente, está caracterizada a disfunção sexual. E aí você precisa escutar, né, a pessoa ou o casal para saber qual é a causa. Porque nem tudo se resolve com medicamento, né, com hormônios. Depende da causa. Então, se você descobre a causa, você tem a melhor intervenção para oferecer. E aí sim você vai ter o resultado correto, o resultado esperado, que é o satisfatório, que vai contribuir efetivamente para modificar aquela situação. Porque, de uma forma geral, os pacientes que são submetidos a tratamento radical para câncer, a gente já sabe que em algum momento ele vai ter a disfunção sexual, pelos exemplos que eu já te falei. Entendeu? Então, o ambulatório de sexualidade, ele já está preparado para isso. Só que quando foi para a mídia o ambulatório de sexualidade do INCA, pessoas de outros estados entraram em contato, pessoas de outras instituições aqui no Rio também, e pacientes que não são do INCA. Então, identificamos o quê? Porque onde tem mulher, a saúde da mulher é uma política dentro do Ministério da Saúde para abarcar os diversos cenários da mulher. Não só a mulher com câncer. Saúde da mulher é para direito de todas. Então, ela pode ter disfunção sexual e não ter feito tratamento para câncer, não ter feito cirurgia para mioma, mas pode ser por várias outras questões, como a gente identifica. Então, essa mulher também precisa de cuidados. Então, eu atendo também em consultório, né, as mulheres que não são
que não são do SUS, que não têm uma matrícula no SUS, independente de ter feito tratamento oncológico ou não. E às vezes ela quer estar melhor. Ela sente a necessidade de aconselhamento, para orientação, às vezes para questões, para se desenvolver melhor e ter mais bem-estar. Que outro dia eu ouvi uma expressão interessante de uma profissional. Ela falou assim, que na maioria das vezes as pessoas se unem às outras, mas para fazer o outro feliz, não para fazer a sua própria felicidade. Ela falando, assim, a gente discute muito isso na consulta em sexualidade. Porque você não tem, que a maioria das pessoas ficam com aquela preocupação de que ela tem que agradar o outro. Mas ela tem que fazer o outro feliz. Mas é uma ótica que você enxergou na mulher, né? Não, você acabei de falar na questão do meu desconhecimento dessas fases, e você falou a penetração, que na verdade o homem tem, né, claro, o homem ele tem mais essa questão mesmo de, vou penetrar, vou gozar, cultural, sim. Por quê? O raciocínio... egoísmo, né? Não sei se trata de egoísmo, mas é questão de formação, de conhecimento, de cultura, de percepção, de sensibilidade. E uma coisa que a gente enfatiza bastante, tanto na consulta do ambulatório e como na consulta de consultório, nas palestras, nos diversos, ou dando aula também, nós temos um quadro com várias expressões que estão relacionadas, que são relevantes para que você tenha a sua sexualidade, ou que você promova, né, vamos dizer assim, a sua saúde sexual, que é o diálogo, que é a parceria, que é o afeto, sabe? Que é a qualidade de vida, que é o bem-estar, que é o prazer, que é a sensibilidade. Então, tem pessoas, tem casais, às vezes, que chegam e falam, olha, eu me achava o máximo, mas agora eu estou vendo, nossa, quanto tempo eu perdi porque não prestava atenção. Às vezes eu falo, você tem um corpo inteiro para ser tocado, acariciado. E a pele, lembre-se que a pele é o maior órgão do corpo humano que te dá sensações de prazer pelas diferentes formas de toque. E ninguém valoriza isso. Fica estressado ou chega a ficar deprimido porque está com dificuldade de penetração, às vezes porque o homem está com ejaculação precoce, também disfunção erétil, ou porque a mulher está com estreitamento do canal vaginal em consequência do tratamento, ou por qualquer outra, ou por efeito de medicações, que tem medicações, por exemplo, a mulher no pós-parto, né, a fase do puerpério. É muito comum ela ter dificuldades para retomar a vida sexual, não só por conta do desgaste, da questão emocional dos cuidados com o bebê, mas por conta da alteração hormonal, que pode causar ressecamento da mucosa vaginal. Então, na maioria das vezes, elas não são orientadas de que existe um gel hidratante intravaginal que pode ajudar. Tem o óleo de coco extra virgem, que eu recomendo, eu e quase que muitos outros profissionais vêm recomendando o óleo de coco extra virgem para lubrificar, usar de forma contínua na mucosa vaginal, porque é desconfortável e é uma queixa muito, vamos dizer assim, frequente por parte das mulheres. E uma das formas de resolver é muito simples. Então, tem os exercícios de dilatação vaginal, que é um consenso, né, internacional para paciente que é submetido a tratamento com radioterapia na região pélvica. Porque a radiação tem o efeito de médio a longo prazo, que varia de pessoa para pessoa, e pode causar esse ressecamento médio a longo prazo, pode causar uma diminuição do diâmetro do canal vaginal. Então, nós orientamos essas pacientes sobre os exercícios de dilatação vaginal, que é a fim de prevenir essa complicação,
que nós profissionais já sabemos que vai, em algum momento, acontecer. Entende? Então, um olhar a mais para a saúde da mulher é nesse aspecto de falar sobre as questões da saúde sexual, as questões do climatério, da menopausa, do bem-estar que elas podem manter, né, independente da fase, se é por conta, em consequência de tratamento ou por conta da própria fase da vida, né? Aqui a mulher, à medida que vai envelhecendo, o ser humano, de uma forma geral, vai envelhecendo e vai passando por diversas fases. E que isso não precisa ser visto como um fenômeno extraordinário. É uma fase natural da vida. E a gente tem observado, né, na rede social, principalmente, menopausa não sei o quê, menopausa não sei o quê, como se fosse, assim, um fenômeno. E não é. É uma fase da vida. E que cada mulher passa de forma diferente. Algumas com mais intensidade nas alterações, outras de uma forma mais leve, mas que, à medida que se traz à tona esses sentimentos, né, essas dores, existem profissionais capacitados para escutar, orientar, intervir e contribuir para que isso aconteça de uma forma mais tranquila. Ô, Cláudio, isso cabe uma parte do ano, cabe? É muito assunto, é muito relevante. Com certeza, Montanha. Inclusive, a gente, no primeiro momento, pode pensar que essa entrevista, esse bate-papo interessa às mulheres, sim, interessa muito, mas eu acredito que interessa muito mais ao homem, sim, que carece de informação, já que a gente vem de uma história muito pré-histórica ainda, né? Felizmente, a nossa geração já tem acesso às informações e consegue ver a mulher com mais carinho, com mais respeito, de uma forma diferenciada, inclusive até com relação aos nossos pais. Aos pais dos nossos pais eu prefiro nem comentar, mas eu reconheço que muita coisa ainda a nível de informação, de melhoria no trato, ainda tem que evoluir, mas acredito que essa evolução já esteja acontecendo. Doutora, dá pra gente ser otimista nessa relação, nesse comportamento do homem a nível de otimismo? Com certeza, porque eu digo sempre, né, é um entendimento. Nenhum relacionamento se faz sozinho, né? Então, se não está bom para um, também não está bom para o outro. Então, o diálogo, sempre falo que uma conversa sensível e delicada sempre faz diferença. Então, é muito importante escutar. Não adianta você ficar, que às vezes a pessoa pensa, não vou falar porque isso está na cara, isso é óbvio, não é possível que o outro não saiba. O outro pode ser ela ou pode ser ele. Precisa ser dito, precisa ser falado. Então, tem que sair do imaginário para o concreto. Então, você tem que falar. Às vezes a gente fala, até às vezes, por exemplo, uma coisa simples. Eu não quero mais ter relação porque uma posição que me deixa desconfortável, me causa dor depois do tratamento, depois da cirurgia, ou porque, independente disso, até porque, fala. Porque engordou. Isso acontece também. Sim. Eu não gosto do cheiro de um determinado perfume. Fala, ninguém é obrigado a gostar do mesmo tipo de fragrância. Um gosta do cítrico, outro gosta do doce, do amadeirado, ou não gosta. Né? Então, coisas que precisam ser ditas. Coisas simples. Olha, eu gosto antes de começar, né, a relação em si, de a gente ter um momento de descontração, de brincadeira, de bate-papo, ou de um jantarzinho romântico. Então, prepare um ambiente, né? Já fica ali, trabalhando aquilo ali no seu imaginário, já vai organizando, já vai preparando, que aí no momento você vai ver que as coisas vão fluir de uma forma diferente. Mas o diálogo, essa conversa sensível e delicada é fundamental. Porque às vezes o nó
está justamente ali, na dificuldade ou na ausência do diálogo. Porque o que a gente observa é que as pessoas têm muita pressa. Então, às vezes, ela até pergunta, por exemplo, está tudo bem? Não dá tempo nem do outro responder. E às vezes não está. Mas ele perguntou e saiu, ou ela perguntou e saiu. E isso não só na questão de casais, mas nas relações de uma forma geral. Às vezes é o teu colega de trabalho, às vezes é o teu vizinho, né, do prédio, ou do condomínio. Assim, de uma forma geral, é muita pressa que as pessoas têm. Então, para um pouco para observar e para escutar o que o outro tem a dizer, qual é a necessidade do outro e, principalmente, de que forma você pode contribuir para mudar aquela situação. Que às vezes é tão pouco e é tão simples o que o outro precisa, né, de contribuição, mas você não vê, você não está disponível. Muito bacana. Ó, eu vi que aqui a gente conversou, extrapolou até o nosso tempo. Mas a gente vou programar contigo uma próxima vinda, porque esse assunto é muito interessante. Eu, particularmente, aprendi bastante nessa questão e vou querer estar mais próximo desse conhecimento. Mas como você falou para mim que tem um atendimento no seu consultório, fala um pouquinho dele com relação a endereço, horários e os teus contatos, rede social. Fica à vontade com aquela câmera ali. O pessoal te procurar. Ah, tá bom. Pode falar. Bom, meus contatos no meu Instagram é CL Paula Carmen, com N de navio, né? Tem na minha bio, né, no link da bio, tem lá, você clicando já abre a página se quiser fazer o agendamento no consultório. Ou se você quiser me mandar alguma mensagem, eu tenho o WhatsApp também, que você pode falar comigo. E a gente consulta com agendamento, né? Não tem como fazer diferente. E futuramente, breve, também no Centro Metropolitano da Barra, que é uma parceria, né? Uma oportunidade de mais um espaço para atender as mulheres. Ou os casais também. Nós falamos de mulheres porque ginecologia, o público-alvo são as mulheres, mas existe um espaço aberto para casais. Eu sou especialista em sexualidade humana, educadora sexual, enfermeira ginecológica, oncológica, enfim, saúde da mulher nas diferentes fases. Estamos preparadas para atendê-las e contribuir para o bem-estar e a saúde de uma forma geral. Maravilha. O Carmen e Paula, obrigado pela tua participação. Foi difícil a gente achar uma agenda, mas quando achou, construímos um conteúdo bem bacana. Há margem para um segundo, para um número 2, né? Parabéns pelo teu mês das mulheres. Obrigada. Obrigado pela sua vinda. Estou disponibilizando para você que está me ouvindo, que está me vendo, um e-book, né? Um e-book chamado Podcast de Peso, para que você possa entender como é que você tira um projeto de podcast do zero até 7 possibilidades de fonte de renda. Eu posso fazer uma renda variável, uma renda complementar, até uma renda principal. Você vai aprender com esses dados com um valor de R$ 6,99, de R$ 47,90, o Cláudio. R$ 6,99. Tu acha que dava com papão com R$ 6? Fala com R$ 7. Rapaz, hoje em dia não dá para comprar quase nada, a não ser um e-book que pode dar uma oportunidade de uma segunda forma de renda, ou até, quem sabe, a primeira, conforme você disse. Eu já garanti o meu, espero que o pessoal fique ligado aí. Maravilha, maravilha. Só usar o comentário para falar eu quero, e eu vou mandar, eu vou te procurar pelo Instagram, mas vou deixar todos os links na descrição. Os links também da Carmen de Paula também vai estar na descrição do vídeo. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Mike Produções, pela oportunidade. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Um beijo do Pesadão.